Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal. E esta é a última aula antes da nossa prova da PM Bahia, né? Hoje já é sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023, e a prova é no domingo, né, dia 22. Então, esta aula aqui é uma aula em que eu trouxe 10 questões para a gente passear pelos temas do nosso edital, revisar algumas coisas. Então, além de resolver a questão, eu vou comentar bastante sobre o assunto que ela traz. Então, com isso, eu espero que a gente consiga levar para a prova e algumas ideias dessas questões aqui e acertar questões lá na prova também, beleza? Se você está chegando aqui agora, meu nome é Igor Albert e eu ensino informática, matemática e raciocínio lógico para concursos. Então, se você precisa de ajuda nessas matérias, já se inscreve no nosso canal e esteja aqui junto com a gente. E antes de tudo, meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Foram mais de 10 aulas aqui no nosso canal para a PM Bahia. Falamos de informática, falamos de matemática. E eu espero que essas aulas elas tenham te ajudado de alguma forma, beleza? Ah, além disso, eu preciso agradecer porque foram mais de 500 inscritos nesse período em que nós estamos trabalhando, e isso é um número muito relevante para mim. Então, muito obrigado. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. É só clicar no botão de se inscrever aqui embaixo, a sua mão não vai cair e você me ajuda muito. E além disso, eu tô lá no Instagram, no @prof.igoralves, também tem conteúdo lá, então não deixe de me seguir. E este aqui é o meu WhatsApp para aulas particulares, dúvidas sobre os meus cursos. E em breve também trarei novos cursos aqui, provavelmente Minas e Banco do Brasil. Então, esteja aqui junto, é porque tem muita coisa boa vindo por aí, beleza? E vamos lá para as nossas questões que eu separei aqui hoje. Bora lá? Primeira questão. Na digitação de um texto no Writer, do pacote LibreOffice em português, os atalhos de teclado que têm por significado salvar arquivo e aplicar negrito são respectivamente. E aí, muito cuidado, por quê? Porque esses atalhos no Writer, eles são diferentes dos atalhos no Word. Então, salvar arquivo no Writer é o Ctrl S. Aplicar negrito no Writer é o Ctrl B. Por que B, Igor? Porque do inglês, negrito é bold, bold, beleza? Agora, se fosse no Word, seria justamente o inverso. Salvar no Word é Ctrl B, Ctrl B. E negrito no Word, aliás, não é bem o inverso, não. É Ctrl N, Ctrl N. No Word, o sublinhado é Ctrl S. É Ctrl S. Enquanto no Writer, o sublinhado é Ctrl U. Sublinhado, Ctrl U. Por que U? Porque no inglês o underline, né, seria o sublinhado, essa é a ideia. Ah, agora, o itálico nos dois é o mesmo atalho que é o Ctrl I. É bom saber disso também. Então, cuidado, sobretudo, com o Ctrl B e o Ctrl S, porque são dois atalhos que confundem. Nas duas ferramentas são diferentes e a gente precisa saber cada um desses, tá bom? Então, salvar arquivo e aplicar negrito vai ser o Ctrl S e o Ctrl B, a alternativa C aqui, ok? Questão 2. Os atalhos de teclado são combinações de duas ou mais teclas que realizam uma tarefa que normalmente exigiria um mouse ou outro dispositivo apontador. Atalhos de teclado podem poupar tempo e esforço enquanto se usa Windows ou outros aplicativos. Para o funcionário no desempenhar de suas funções, ganhar tempo significa acelerar o processo e facilitar tarefas. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, os corretos atalhos para as ações descritas. Recortar o item selecionado, tanto no Office quanto no LibreOffice ou no Windows, esse atalho é o Ctrl X. Lembre-se da tesoura aqui, ó. Você pode desenhar uma tesourinha e lembrar do X, beleza? Colar é o Ctrl V.
Lembrando que o copiar é Ctrl C, tanto no Office quanto no LibreOffice. Desfazer uma ação também é um atalho comum nessas ferramentas, que é o Ctrl Z, tanto no Office quanto no LibreOffice, tanto quanto também no Windows. Então, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl Z. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl Z. Cadê? X, V e Z. Isso. Alternativa A. Beleza? Só um atalho que é importante a gente mencionar, que é o Ctrl Y. Normalmente esse é o atalho de refazer. E o que seria o refazer? Por exemplo, você pega um arquivo e apaga, tá? Se você der o Ctrl Z, você desfaz essa ação. Então, esse arquivo vai voltar para onde ele estava. Se eu dou um Ctrl Y, eu refaço o apagar. Então, ele vai ser apagado de novo, beleza? Então, o refazer sempre atua em conjunto com o desfazer. Só que no Word, Ctrl Y vale geralmente para o Windows, também para o LibreOffice. Só que para o Word, o atalho é o Ctrl R. E engraçado que para o PowerPoint e Excel continua sendo Ctrl Y. É só no Word que muda. O refazer no Word. Refazer no Word é o Ctrl R. Beleza? Então, cuidado com isso. Mas em geral, esse atalho aqui, Ctrl Y, é mais comum para o refazer. Alternativa A. Questão 3. Utilizando o Microsoft Excel 365 em português, aberto e funcionando em condições ideais, um técnico deseja trabalhar com tabelas dinâmicas. Para isso, ele deve iniciar o acesso corretamente por meio da guia Inserir. E aí, galera, no Excel é um pouco diferente, mas aqui em página inicial a gente vai ter coisas relacionadas à formatação. Então, por exemplo, você vai ter opções de negrito, alinhamento na célula. Agora, no inserir, a gente vai ter tabela, tabela dinâmica, figuras, esse tipo de coisa vão ser as opções aqui do Excel, ok? Dados, a gente vai ter a opção de validação de dados, obter dados de outras fontes. Em fórmulas, a gente vai ter ajuda para construir essas fórmulas, por exemplo, uma listagem das funções, assistente de funções, que ajuda a construir as fórmulas, tá? Gráficos, a gente não tem um menu, uma guia no Microsoft Excel para lidar com gráficos exatamente, tá? Então, não tem essa guia gráficos. Em inserir, a gente geralmente tem essa parte aí de gráficos, beleza? Ó, então, a alternativa correta é a alternativa B, como a gente marcou. Questão 4. No PowerPoint, em português, efeitos especiais tais como esmaecer, empurrão, dividir e revelar, na passagem de um slide para outro. Quando a gente fala de passagem de um slide para outro, a gente está falando de transição. E cuidado, porque muita gente confunde transição e animação. Qual que é a diferença? Transição, a gente está falando de passagem de um slide para o outro. Então, você pode colocar um efeito nessa passagem. Agora, quando a gente fala de animação, é para um objeto, ou um texto, ou um título, ou uma imagem, ou uma tabela. Então, você pode colocar uma animação para esse objeto aparecer na tela, para ele sair da tela, para dar uma ênfase nesse objeto, tá? Então, animação é para objetos e transição é transição entre slides, sempre, beleza? Cuidado para não se confundir, porque as bancas exploram isso. Tanto é aqui até que não, aqui porque ele perguntou da guia, mas se ele te perguntasse qual é o nome desse efeito de passagem de um slide para outro, com certeza a animação apareceria como uma opção e você não poderia confundir, beleza? Então, a guia que nos permite implementar essas transições é justamente a guia Transições Alternativa A, ok? Lembrando que tem uma guia específica também para animações. Você consegue adicionar os efeitos, escolher os efeitos, personalizar esses efeitos também. Vamos para a próxima? Questão 5. Para concatenar, juntar o conteúdo da célula
A2 com hífen e com o conteúdo da célula B2 no Excel em português, utiliza-se. E aí tem três jeitos de fazer isso aqui, galera. O primeiro é usar a função concat. A função concat, então, vai receber como parâmetros aqui o que você quer concatenar. Então, nesse caso, eu quero concatenar A2 com o hífen com B2. Beleza, é um jeito. Outra forma é usar a função concatenar. Concatenar. Aí, a sintaxe seria exatamente a mesma. Então, A2, hífen, B2. B2. Beleza? E por fim, a gente pode usar o operador de E comercial. Esse operador aqui permite concatenar textos também. Então, esse aqui seria o terceiro jeito. Só recordando que o concat é uma função mais recente. Então, as versões mais antigas do Excel não vão permitir esse jeito, tá? E outra coisa, sempre que você está usando uma função, por exemplo, função soma, apesar de que a função soma pode receber só um argumento, né? Por exemplo, de A1 até B1. Nesse caso, você está somando as células que vão de A1 a B1. Só que quando tem mais de um argumento, por exemplo, soma A1, C1 e E1. Veja, nesse caso, eu tenho três argumentos e os argumentos eles sempre vêm separados por ponto e vírgula. Então, por exemplo, essa função aqui concat, veja que ele está usando vírgula. Vírgula, a priori, não é um caractere que você vai usar nas funções, a não ser que você esteja expressando números ali, beleza? O que tem que separar os argumentos é ponto e vírgula. E, portanto, aqui você já pode eliminar essa opção, por exemplo. E outra coisa importante de se falar é que, por exemplo, nessa forma aqui, quando eu separo por ponto e vírgula, eu estou somando apenas A1 com C1 com E1. Se eu tivesse utilizado, por exemplo, soma A1 dois pontos C1, eu somaria tudo entre essas duas células. Então, cuidado com essa diferença entre ponto e vírgula e dois pontos nessas funções soma, média, multi, porque, ah, as bancas cobram isso também. Outro ponto sobre funções, existe a função média, que calcula a média, e existe a função med, que calcula mediana. Cuidado, porque isso também é pegadinha de prova e a gente precisa estar atento, beleza? Mas aqui, sem dúvidas, a alternativa correta é a alternativa D, porque a função concat não está escrita corretamente, a função concatena não existe, é concatenar, e também ela não está escrita corretamente, ok? Alternativa D. Questão 6. Sobre computação em nuvem, é correto afirmar. A computação em nuvem é um modelo de computação em que a gente usa muito a internet. Então, qual que é a ideia? Por exemplo, do ponto de vista de uma empresa, eu posso colocar meus sistemas para rodarem na nuvem. E esses sistemas, então, eles vão estar disponíveis para os usuários, para os meus clientes, por exemplo, a partir de um servidor remoto que eu aluguei. Então, esse servidor eu aluguei da Amazon, ou da Microsoft, ou da Google, ou de outros serviços também. Só que eu não vou precisar me preocupar com a manutenção desses serviços, com se esse servidor está funcionando, se ele tem réplicas que vão funcionar, se ele falhar. Quem vai cuidar disso é a empresa que eu contratei, beleza? Então, para mim, empresa que estou contratando esse serviço, é muito tranquilo porque dá essa segurança para a gente. Porque pense, a Amazon, a Google não tem um servidor, eles têm milhares de servidores e eles podem usar esse poder computacional para nos servir, e aí a gente vai pagar por isso, obviamente. Agora, um dos pontos-chave da computação em nuvem é que, para eu que estou contratando, ah, eu posso aumentar ou diminuir essa capacidade rapidamente. Eu mudo lá meu plano na Amazon e ele já
readapta esse serviço. Então, por exemplo, eu tenho um sistema que meus clientes usam para acessar. Só que o número de clientes que eu tenho aumentou muito. Então, eu vou lá e contrato um plano maior para que esses clientes consigam acessar sem problemas maiores, beleza? Então, isso a gente chama de elasticidade, porque eu consigo aumentar e diminuir esses recursos de uma forma muito fácil. Se eu, ao contrário, não tivesse contratado um serviço de nuvem, mas tivesse o meu próprio servidor e precisasse aumentar a capacidade, eu teria que comprar outro servidor ou aumentar a capacidade do meu servidor. Então, seria uma preocupação minha. E enquanto eu alugo esse serviço, eu não me preocupo com isso. Eu só vou lá e aumento o plano. E pronto, o meu problema está resolvido. Quem vai cuidar de aumentar os recursos é a empresa que eu contratei, a Amazon, a Microsoft. Eu só me preocupo em utilizar e servir bem os meus clientes. Então, essa é uma das vantagens da computação em nuvem, beleza? Agora, para nós usuários comuns, computação em nuvem é, por exemplo, quando você usa o Google Drive, o OneDrive, ou serviços, né, de streaming também. Por quê? Porque você armazena seus dados na nuvem e de qualquer lugar do planeta em que você tem internet, você vai conseguir acessar aqueles arquivos. Então, não deixa também de ser uma forma de backup. Além disso, você consegue assistir vídeos sem precisar baixá-los, né, por streaming, tudo utilizando essa capacidade que a gente pode chamar genericamente de nuvem, ok? Vamos agora analisar a questão. A computação em nuvem, no geral, produz gastos para as empresas que a utilizam, pois exige grande investimento. Não, normalmente esse investimento ele é bem personalizável. Então, eu posso começar com um pequeno serviço e depois ampliá-lo à medida que meu negócio cresce. Então, não exige um grande investimento. Agora, se eu precisasse contratar um servidor para disponibilizar um site ou para disponibilizar um serviço para os meus clientes, isso sim seria um grande investimento. Os sistemas hospedados na nuvem são menos seguros, pois eles são acessíveis para qualquer pessoa com acesso à internet. Não, na verdade eu posso restringir o acesso desses sistemas tranquilamente também. O ponto é que se eu tivesse serviços disponíveis através de um servidor meu ou na nuvem, qualquer pessoa com internet a priori poderia acessar. Então, esse não é bem um ponto de falha dos sistemas na nuvem. O que eu preciso fazer é construir um sistema que dê garantias e que dê segurança para ele próprio, beleza? A atualização de um sistema hospedado na nuvem é custosa, pois é necessário atualizá-lo em cada máquina que o hospeda. Não, normalmente eu vou lá e altero esse sistema em um único ponto e a empresa que eu contratei é responsável por fazer essa replicação. Os dispositivos que conseguem tirar proveito da computação em nuvem são poucos. Não, hoje eu tenho meu celular, meu telefone, meu relógio inteligente, às vezes carros, geladeiras conectados à internet. Então, vários dispositivos fazem acesso, dos recursos da nuvem também. Então, errado. A elasticidade é uma propriedade da computação em nuvem relacionada à alocação e desalocação de recursos de forma automática com base na demanda. E isso eu posso ir lá e mudar o meu plano e pronto, automaticamente essa, esses recursos que eu contratei vão se expandir ou diminuir, tá? Então, é o que a gente chama de elasticidade. Esse é um ponto importante da computação em nuvem, beleza? Então, a alternativa é. Só falando mais um ponto aqui, quando a gente fala de armazenamento em nuvem, a gente tem várias ferramentas importantes. Eu vou listar algumas delas que podem estar lá na prova também. Google Drive, que é da Google. OneDrive, que é da Microsoft. O Dropbox, que também é um serviço famoso de armazenamento em nuvem. E muitas vezes nós, usuários comuns, utilizamos, beleza? Lembrando que a gente tem também algumas classificações SaaS, PaaS e IaaS. O que é isso? Software as a Service, software como serviço. Platform as a Service, plataforma como serviço. Infrastructure as a Service, infraestrutura como serviço. Vamos diferenciar. O que é software como serviço? É um programa. Então, por exemplo, esses programinhas que a gente usa para armazenamento em nuvem
são tipos de SaaS. O Office 365, que eu abro lá através da internet e posso editar através do meu navegador, também é software como serviço. Eu contrato um pacote e uso através da internet. Aquelas ferramentas do Google, Google Planilhas, Google Apresentações, também é software como serviço. Plataforma como serviço normalmente está ligado a desenvolvimento de software. Então, os desenvolvedores contratam uma plataforma e essa plataforma vai ficar responsável por disponibilizar esse programa, esse aplicativo, para as pessoas através da internet. Então, quem está programando vai se preocupar apenas com o programa em si e não vai se preocupar com a estrutura que vai se dar através da plataforma como serviço. Agora, a infraestrutura como serviço é quando eu contrato uma máquina remota. Então, aquela máquina eu tenho poder absoluto sobre ela. Eu escolho o sistema operacional, o que que eu vou instalar, o que que não vou instalar, aspectos de segurança, então eu controlo tudo. Então, pode ser útil para muitas empresas também esse tipo de serviço. Então, se a gente fosse desenhar uma pirâmide, o SaaS é o mais simples e está lá no topo, tá? São os programinhas utilizados através da nuvem. O do meio aqui é o plataforma, porque apesar de os desenvolvedores contratarem, eles ainda têm algumas preocupações, como por exemplo, a capacidade dessa máquina e alguns outros aspectos também. E o infraestrutura, quem contrata, precisa se preocupar com tudo. Qual sistema operacional vai instalar, quais os drivers, quais os programas que vão ser instalados ali. Então, é uma máquina que eu contrato remotamente, beleza? Então, essas são classificações de quando a gente fala de computação em nuvem também. Vamos para a próxima questão? Um protocolo de internet é um conjunto de regras que permite que máquinas se comuniquem com outras que estão conectadas na rede. Existem diversos protocolos com diferentes funções. Qual dos protocolos abaixo está associado ao envio de e-mails? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. POP e MAP é para receber e-mails, é para receber, enquanto o SMTP é para enviar. Beleza? Então, cuidado com isso. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. POP e MAP para receber, SMTP para enviar. Então, quando a gente fala de envio de e-mails, aqui vai ser o SMTP. O IMAP é o protocolo para receber e-mails. DHCP, ele é responsável por distribuir endereços IP. Distribuir endereços IP. Então, por exemplo, quando você entra na sua casa e acessa o Wi-Fi, o que que acontece? Você recebe um endereço IP para acessar essa internet. Ah, quando você deixa a sua casa, vai trabalhar. O que acontece é que você vai perder esse IP e quando você voltar para sua casa, você vai ganhar um novo IP, que pode ser igual ou diferente daquele que você tinha originalmente. Quem faz essa gestão dos IPs que vão ser distribuídos para quais dispositivos é o protocolo DHCP, beleza? O HTTP é o protocolo que você usa para acessar páginas da web. Então, quando você vai acessar páginas da internet, você usa o HTTP. E lembrar também que ele tem um irmão, que é o HTTPS, que serve ao mesmo propósito, só que ele tem uma camada extra de segurança. Então, quando você precisa de mais segurança, é o HTTPS que te ajuda. O FTP é para transferir arquivos, protocolo muito cobrado também. Então, esses aqui são alguns protocolos importantes quando a gente fala de redes de internet. Então, a alternativa é SMTP. Questão 8. Considerando o console de comandos do Windows 10, assinale a alternativa que descreve corretamente a função do comando ipconfig. E aí veja, ipconfig, configuração de IP, endereço de rede, né? Então, esse comando ele serve justamente para fornecer informações sobre o IP da rede local de uma máquina computacional, tá? O comando, por exemplo, para dar pings é o comando ping. O que que é o ping? Eu coloco o ping e o endereço de rede e esse endereço de rede vai me responder. Ou seja, é uma forma de eu verificar se o endereço de rede está respondendo ou não. Outro comando importante
é o comando cd, que serve para você mudar de diretório, tá? Seria do inglês change directory, tá? Mudar diretório. Tem o mkdir, que é o comando para criar diretórios. Tem o comando ls, aliás, desculpa, é o comando dir, esse aqui. O ls é do Linux. O comando dir, que é o comando para você listar arquivos e pastas daquele diretório, beleza? Então, aqui a alternativa correta é a alternativa A. Questão 9. Assinale a alternativa que apresente, respectivamente, uma extensão de imagem, uma extensão de vídeo e uma extensão de documento de texto. Então, quando a gente fala de extensão de imagem, vamos lembrar as principais aqui: PNG, JPG, GIF, TIFF. Eu diria que essas são as principais. Vídeo, WMV, MP4. Documento de texto tem o formato do LibreOffice Writer, que é o ODT. Tem o formato do Word, que é o Doc. E a versão mais recente é o DocX. Que mais? Tem o RTF, que é o formato do WordPad. Tem o TXT, que é o formato do bloco de notas. Então, tem vários formatos de texto, né? Então, vamos procurar. PDF não é uma extensão de imagem. TIFF é uma extensão de imagem. WMV é de vídeo. Doc é de documento de texto. Então, alternativa B. GIF imagem. TIFF não é vídeo. TIFF é imagem também. PNG imagem. WMV vídeo. ODP é a apresentação do Impress, tá? Do Impress. Então, também não é um documento de texto. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Igor, eu preciso saber essas extensões de arquivos? Precisa, porque é um tema importante. Lembrando que todo arquivo tem um nome e uma extensão. A extensão são essas, por exemplo, que eu trouxe aqui. E as extensões indicam para o sistema operacional o que aquele arquivo ali é. É uma música, é um vídeo, é um áudio, é um texto, é uma apresentação do PowerPoint. Então, extensão serve para isso. E lembrar que os nomes que a gente dá para arquivos, em geral não, eles não podem ter 9 caracteres. E para lembrar, você lembra do bonequinho. Aspas duplas, asterisco, dois pontos, é, a barra invertida, o menor que, maior que, desculpa, a barra vertical, né? Barra invertida e barra direta. Não sei se é menino ou menina. Então, 3, 6, 9. Opa. Então, dois pontos, aspas duplas, asterisco, menor que, barra, maior que, barra invertida, barra deitada para a direita e deitada para a esquerda. E interrogação são os caracteres proibidos, beleza? Eu não posso, por exemplo, dar esse nome aqui para um arquivo, arc.txt, porque usa um caractere proibido. Também não posso dar um nome, por exemplo, arc.txt, mas eu posso dar o nome arc, comercial.txt. Esse nome não tem problema. Posso também dar esse nome aqui, ó, .txt, beleza? Então, lembre-se desse bonequinho que ele pode te ajudar muito lá na hora da prova. Ele indica os 9 caracteres proibidos em nomes de arquivos. E um último lembrete: lá no Windows Explorer, você tem no menu Exibir uma caixinha que te permite ver as extensões dos arquivos, porque por padrão o Windows oculta. Então é bom lembrar disso. E vamos para a próxima questão. Última de hoje. Considere uma mensagem de correio eletrônico enviada e recebida com sucesso pelos destinatários com as seguintes características: de usuário 1 para usuário 2, CC usuário 3, CCO usuário 4. Assinale a alternativa que indica quais usuários sabem quem são todos os destinatários da mensagem. E vamos então recordar um ponto importante. A gente tem o campo para, o campo CC e o campo CCO. Quem está no campo para consegue ver quem está no campo para e consegue ver quem está no campo CC.
Quem está no campo CC consegue ver outras pessoas que estão no campo CC e conseguem ver quem está no campo para. Quem está no campo CCO consegue ver as pessoas que estão em CC, conseguem ver quem está no campo para. Só que as pessoas em CCO não conseguem ver outras pessoas em CCO, geralmente. Beleza? E, obviamente, gente, quem escreve a mensagem que está no campo de sabe quem é todo mundo. Por quê? Porque foi ele que escreveu a mensagem e escreveu os destinatários. Então, naturalmente, ele sabe quem é todo mundo. Portanto, nesse caso aqui, o usuário 4 ele consegue ver todo mundo. Por quê? Porque ele vê CC e vê o para. E, naturalmente, ele vê também quem enviou para ele, né? E o usuário 1 também viu todo mundo, porque foi ele que escreveu e ele que colocou os destinatários da mensagem. Agora veja bem, se a gente tivesse um usuário 5 aqui, o usuário 4 não conseguiria ver esse usuário 5 e, portanto, ele não conseguiria ver todos os usuários. Nem o usuário 5 conseguiria ver o usuário 4, beleza? Então, aí, lembrando, essa é a forma padrão de as bancas interpretarem. Tem vários serviços e os serviços podem implementar isso de formas ligeiramente diferentes, mas normalmente é essa forma que a gente interpreta o CCO. Quem está no campo CCO não vê as outras pessoas que também estejam no campo CCO, beleza? Então, assinale a alternativa que indica quais usuários sabem quem são todos os destinatários da mensagem. O usuário 1, que mandou a mensagem, e o usuário 4, que está sozinho lá no campo CCO. Então, a alternativa correta é a alternativa A, beleza? E aqui a gente vai finalizando essa aula. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você e que ela te ajude lá na hora da prova. Claro que eu passei rapidamente pelos conceitos, escolhi os conceitos que eu acredito que sejam mais importantes para a prova e espero que seja útil, beleza? E se foi útil, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar um like, de deixar um comentário. E depois da prova, se você quiser e achar que essas aulas que a gente deu aqui foram importantes, me mande uma mensagem no Instagram, algum comentário aqui, ou lá no WhatsApp também. Vai ser muito, muito bom receber essas mensagens de vocês, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, por acompanhar nosso trabalho durante esses meses em que a gente trouxe várias aulas para a PM Bahia aqui no canal. E muito obrigado por você que se inscreveu também. A gente está com mais de 600 inscritos e esse é um número muito relevante para mim. Ah, Lembrem-se, levem seus documentos, levem os materiais necessários para fazer a prova. Então, dá uma olhadinha lá no edital de novo, vê o que que precisa e não se esqueça, né? Saia com antecedência para você não se atrasar, né? Vai ter trânsito provavelmente na cidade que você vai tentar. Então, evite esse tipo de problema, esse tipo de dor de cabeça, até para você chegar mais zen lá na prova. E falando de zen, né? Deixe a sua ansiedade em casa. Confie no que você estudou, confie no seu preparo e leve o que você sabe para a prova. O que tiver que ser, será. E a sua nota, ela não define quem você é, beleza? Vá lá e dê o seu melhor, é o que basta, é o que é necessário. Se não for dessa vez, você acumulou conhecimento durante essa jornada e esse conhecimento será útil para os próximos processos, para os próximos concursos que você for tentar. Então, te desejo muito sucesso, muita sorte lá na sua prova e mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Até logo e te vejo em breve. Falou!